Eita, meu amigo! O que foi isso que a gente viu hoje lá no Japão? O torcedor brasileiro acordou cedo, pegou o café, ligou a TV e achou que ia ver mais um show da seleção brasileira? E até parecia, viu? Porque no primeiro tempo, o Brasil estava voando, tocando bola com autoridade, dominando o Japão como se fosse um treino de luxo. Mas aí, no segundo tempo, tudo desandou. Tudo. A seleção brasileira simplesmente apagou. O que era um jogo tranquilo virou um pesadelo, e o que era vitória virou vexame. Placar final: Japão 3, Brasil 2. De virada. E o detalhe: o Brasil estava vencendo por 2-0 no primeiro tempo. E aí, meu amigo, você já pode imaginar a cena no banco de reservas, né? O rosto de Carlo Ancelotti era um retrato da decepção. O italiano, que costuma ser calmo, sereno, aquele técnico que raramente perde a compostura, hoje não conseguiu esconder a frustração. Mas o que será que passou na cabeça dele ao ver o time que ele está moldando, o time que ele quer transformar no novo Brasil campeão, simplesmente entregar o jogo de bandeja no segundo tempo? Como o homem que conquistou tudo na Europa reage a uma virada dessas? Pois é, hoje a reação de Ancelotti falou mais do que 1000 palavras. E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Fica até o final, porque o que rolou no Japão não foi só um tropeço, foi um alerta, um sinal claro de que o caminho até o Hexa vai ser muito mais complicado do que parecia. O jogo começou bem. O Brasil parecia encaixado, tranquilo, confiante. O primeiro tempo foi praticamente uma aula. A seleção abriu o placar cedo, controlou o meio de campo e parecia que tudo caminhava para uma vitória tranquila. Ancelotti, ali à beira do campo, observava e gesticulava com aquele olhar típico de quem aprova o que vê. Parecia satisfeito, parecia ver o seu trabalho ganhando forma. Mas o futebol, a gente sabe, é traiçoeiro. E o que aconteceu no segundo tempo foi digno de um filme de terror para qualquer torcedor brasileiro. O Brasil voltou sonolento, desconcentrado, e o Japão, empurrado por uma torcida que não parou de cantar um segundo sequer, começou a acreditar. E quando o adversário começa a acreditar, meu amigo, é aí que mora o perigo. Foi nesse momento que começaram os erros. 2 vacilos incríveis, inacreditáveis, vindos justamente da defesa, mais especificamente de Fabrício Bruno. 2 lances que mudaram completamente o rumo do jogo. 2 momentos que fizeram o semblante de Ancelotti mudar completamente. O primeiro erro foi aquele típico que o torcedor não acredita no que está vendo. Bola dominada, saída tranquila, mas o passe errado colocou o atacante japonês cara a cara com o goleiro. Gol do Japão. Ancelotti ficou estático, nem gritou, nem reclamou, apenas cruzou os braços e olhou fixamente para o campo, como quem tenta entender o que acabou de acontecer. E o segundo vacilo? Esse doeu mais. Parecia replay do primeiro. Mesma falta de atenção, mesma lentidão na recomposição, mesmo buraco deixado na defesa. E o Japão, empolgado, empatou o jogo. A torcida local virou uma festa e o Brasil se perdeu completamente. A cada erro, dava para ver o rosto de Ancelotti se transformar. O semblante tranquilo deu lugar a uma expressão séria, fria, decepcionada. Ele caminhava pela área técnica de um lado para o outro, balançando a cabeça, tentando orientar, gritando instruções, mas o time parecia não ouvir. Parecia sem alma, sem reação. E o pior ainda estava por vir. Porque depois do empate, o Brasil simplesmente não se reencontrou. Perdeu o meio de campo, perdeu o controle emocional e começou a errar passes simples. O Japão, por outro lado, cresceu. Cada bola disputada era uma batalha vencida pelos japoneses. A cada minuto que passava, dava para sentir que algo ruim estava prestes a acontecer. E aconteceu.
Faltando pouco tempo para o fim, o Japão encontrou o gol da virada. Um contra-ataque rápido, mortal e a defesa brasileira mais uma vez desorganizada. Gol do Japão. 3-2. E silêncio absoluto no Banco do Brasil. Nesse momento, a câmera mostrou Ancelotti de novo. Ele fechou os olhos, respirou fundo e levou as mãos ao rosto. Era o retrato da decepção. O técnico que já viu de tudo no futebol, que já levantou Champions League, que já lidou com craques e crises em todos os cantos do mundo, parecia não acreditar no que estava presenciando. E olha que ele é conhecido por manter a calma, por ser aquele cara que não se desespera nem quando o time está perdendo. Mas hoje foi diferente. Hoje ele estava visivelmente abatido. Dizem que o olhar de um treinador revela mais do que as palavras, e o olhar de Ancelotti dizia tudo. Isso não pode acontecer numa seleção como o Brasil. Logo após o terceiro gol, ele chamou o time no banco, gesticulou com firmeza, tentou reorganizar o sistema defensivo, pediu calma, pediu cabeça, mas era tarde demais. O time já estava desconectado e o Japão só administrou até o apito final. O estádio explodiu em festa e o Brasil saiu cabisbaixo. Era um amistoso, é verdade, mas o peso da derrota foi enorme, porque não foi apenas uma virada, foi um colapso. E a expressão de Ancelotti depois do jogo resumiu tudo. Ele foi cumprimentar o técnico japonês com educação, como sempre faz, mas a postura estava dura, fria. Depois, caminhou lentamente até o túnel, sem dar entrevistas, sem sorrisos, sem cumprimentos aos jogadores. Só silêncio. Segundo repórteres presentes, ele ficou mais de 10 minutos trancado no vestiário. Lá dentro dizem que o clima era de bronca, e não uma bronca qualquer, uma daquelas conversas sérias, com tom de cobrança e frustração. Ancelotti teria dito algo como: futebol se ganha com concentração e se perde por distração. Uma frase típica dele, curta e direta, mas que carrega um peso enorme. O italiano não é do tipo que explode na frente das câmeras. Ele prefere resolver as coisas internamente. Mas quem acompanha o futebol sabe, quando Ancelotti se cala é porque está pensando profundamente. E esse silêncio hoje gritou mais alto do que qualquer coletiva. O torcedor, claro, está revoltado, porque ver o Brasil perder de virada, ainda mais jogando bem no primeiro tempo, é de cortar o coração. E muita gente já começou a questionar se Ancelotti está satisfeito com o que tem visto. A verdade é que ele chegou com um projeto claro: transformar o Brasil numa seleção taticamente inteligente, disciplinada e letal. E ver o time entregar o jogo por falta de atenção deve ter doído fundo nele. Nos bastidores, fala-se que o técnico vai exigir mudanças imediatas, principalmente na postura defensiva. Ele é um homem de confiança, mas também é um homem de resultados. E hoje, o resultado foi tudo o que ele mais detesta: uma derrota evitável. É isso, galera. Valeu e que Deus te abençoe.